O Agrodebate dessa quarta-feira, dia 15, está de volta. O assunto agora, mais uma vez, já que nós discutimos ontem sobre isso por aqui e agora voltamos a falar, é a medida provisória 1304 de 2025 do governo federal e que traz insegurança jurídica para o produtor rural, que inicialmente tinha uma lei que garantia a ele que se ele fizesse investimentos para esse lado, era o lado bom aí, que era através da lei 14.300 lá de 2022, e aí fez com que muito produtor rural investisse na área da geração de energia solar, né? E depois, esse ano, em julho, veio a medida provisória do governo federal, a 1304 de 2025, e que traz aí algumas informações adicionais que parece que tiram parte dos benefícios dessas pessoas que fizeram investimento em energia solar, com a possibilidade de cobrança de algumas taxas adicionais, e aí traz aquela famosa insegurança jurídica. Ao mesmo tempo que o produtor rural, né, meus amigos, já vamos montar a nossa bancada digital mais uma vez por aqui, com o seu Bianco, nosso analista de negócios, e Daiane Kernev, nossa analista de agronegócios. Ao mesmo tempo que o produtor rural garante investimentos, né, em fontes de energia sustentáveis, a gente está falando aí de energia solar, qual que é o impacto ambiental disso, né? Daiane, ontem você comentou bastante, né, sobre esse assunto, teceu algumas críticas, né, sobre esse assunto. A gente falou, você mencionou bastante algo relacionado aos encargos de complemento de recursos, né, aqueles encargos adicionais, e a gente volta a falar sobre isso porque, pelo que eu entendi um pouquinho, sobre esses encargos de complemento de recursos, ele foi criado para suprir um eventual déficit da CDE. O que é a CDE? A CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético, que ela garante subsídios para aquelas pessoas que não têm condições. O Brasil garante, né, taxas menores para quem não tem condições, para isso, para aquilo. E de onde é que sai esse dinheiro? Ela sai dessa CDE. E aí, para que essa CDE continue de pé, precisa desse encargo de complemento de recursos, que nada mais é do que você suprir, né, um eventual déficit dessa gordura que o governo tem para suprir outros problemas. Então, chega com esse encargo e da onde é que vai tirar? Das outras pessoas, né, Daiane? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, Jossan. Só que assim, qual que é o problema todo, né? Que a gente falou ontem e eu vou falar novamente, que às vezes pode ser que tenha algum telespectador que não assistiu ontem. Então, nós estamos falando da produção de energia solar. A produção de energia solar tem uma lei que é 14.300, deixa eu até ver, 14.300 de 2022, que ela estipula qual que vai ser a forma de cobrança, a cobrança do uso da rede, né, para quem produz a energia solar, porque hoje a gente não tem uma geração por bateria, então a gente utiliza a rede e paga por essa rede. E esse pagamento, ele vai aumentando gradualmente até 2029. Então, o que acontece? Quando a gente trouxe aqui no aspecto do campo, significa o quê? O campo, muitas vezes, eles fazem um levantamento dos custos, né, dessa geração de energia, dessa indústria de energia. Eles falam usina de energia, independente do tipo de geração, eles falam usina de energia. E essa usina de energia solar, ela tem uma lei que predispõe como que seria gerada. Então, o produtor que foi lá e fez esse investimento, ele fez a conta. Quanto que ficaria as mensalidades e até quanto que ele poderia pagar para fazer esse investimento de acordo com uma lei que já estabelece, não estabelecia, estabelece as regras.
Então, isso significa segurança jurídica, você fazer algo baseado numa lei que é vigente e que te garante seus direitos e seus deveres. Agora vem, por meio de medida provisória, tentar aumentar encargos complementares, encargos esses que são com destinação social governamentais. O consumidor já paga seus impostos na conta de energia, já paga suas tarifas e já tem uma lei que disciplina. Agora, querer colocar vários aspectos sociais sempre na conta daquele que está produzindo uma energia limpa. A gente estava falando agora sobre a COP, no assunto anterior, falando do Brasil como exemplo, né, de produção de energia sustentável. Tá, mas agora o Brasil vai produzir energia sustentável e vai ter que ficar pagando encargos, impostos, ou seja, mesmo quando o brasileiro está fazendo algo bom, que é sustentável, ele ainda é penalizado. É penalizado, exatamente isso que eu tenho a dizer, porque não tem outra situação. A gente vê que os gastos públicos eles têm aumentado, os gastos setoriais têm aumentado. A gente viu que hoje a CDE já gasta 30 e poucos bilhões de reais, eles querem aumentar esse orçamento para 40 bilhões. E da onde que eles querem tirar? Eles querem tirar de qualquer jeito, custe o que custar, de onde for, mesmo que seja alguma coisa que seja benéfico para o Brasil. Já tem estudos, José e telespectadores, de que se a gente não tivesse energia solar, nós teríamos um apagão, uma falta de energia. Então, a energia solar, ela contribui muito para o desenvolvimento e para a manutenção da energia. Mas aqui, o que a gente vê é uma imposição injusta àquele que investiu. E a gente está falando dos produtores aqui, mas não é só para os produtores que isso vai recair, não. Para você também que colocou a sua energia solar na sua casa, eles também querem colocar taxações complementares. E daqui a pouco, aquelas pessoas que muitas vezes tiraram um recurso já contado da sua conta de energia, começar a vir essas contribuições complementares, vai ficar mais caro do que elas pagavam de energia antes. Então, acaba virando um investimento inviável, porque quando você decide fazer a instalação de uma usina, vem um projeto para você, verificando quanto que você vai economizar no decorrer do tempo, aí, no tempo de vida útil dessa energia. E daí você colocar mais encargos complementares para essas pessoas, depois delas já terem investido, é um baita golpe, né? É você não ter segurança nenhuma num país que muitas vezes faz uma coisa e depois desfaz, e a gente fica de que forma, né? Parece que a vantagem no Brasil é não fazer nada nunca, né? Porque você não tem segurança. Muitas vezes, comprou uma propriedade, daqui a pouco não é mais sua. Você fez um investimento de energia, daqui a pouco eles vão taxar. Até tinham uns comentários, né? Porque na energia solar já incide tributos. Aí o pessoal ainda ficou falando, né, até para o governador, vai taxar o sol? O sol é uma fonte inesgotável, né? E a gente vê que o sol é de graça, o sol é de todos, daqui a pouco vão começar a cobrar do nosso ar também, o ar, o sol, e mais um tanto de outras coisas. Então a gente acha injusto e constitucionalmente inconstitucional, porque algo que você já tem um direito adquirido vem com uma medida provisória. Uma medida provisória, ela só deveria ser utilizada com um aspecto de urgência. Qual que é a urgência em aumentar sempre encargos? Né? Não existe nenhuma urgência nessa medida que foi adotada. Simplesmente ela é uma medida injusta. E eu até pedi para você trazer aqui novamente para a gente falar um pouco mais, porque não é só o produtor que vai ser afetado, né? E a gente afeta indústrias também, né, Jação? Porque assim, quando você pensa em uma energia solar, a gente pode dar um exemplo, tem a eólica, mas a energia solar ela é muito utilizada no Brasil hoje em dia. Ele revela autonomia e revela também a sustentabilidade de um negócio, porque muitas vezes aquele investimento ele já tem um valor garantido para que tenha geração de renda, né? E a gente aumentar. Eu falei uma coisa ontem para vocês,
você aumentar as regras no meio do jogo, depois que você já está jogando, não é justo, né? Não é certo, não é correto. E é isso que tem acontecido no Brasil. Seu Bianco. Eu queria só completar, a doutora falou muito bem, a diferença da energia solar com eólica e hidrelétrica. A energia solar ela pode ser feita por qualquer um de nós, qualquer um consumidor pequeno, enquanto que se você for usar a usina hidrelétrica, você precisa fazer uma represa, volumes altíssimos de dinheiro. Um consumidor com uma casa residencial não tem essa condição, nem nela, nem na eólica. Então, a grande vantagem da solar é que isso, qualquer produtor, qualquer casa, hoje você vê, principalmente no Mato Grosso, quase todas, ou a maioria das casas, tendo essa tendência. E o que é que tem hoje, que é essa taxação também, que eu acho muito injusta. Quando muita gente criou a primeira usina, as primeiras usinas solar, como que era, Josânia? Um fazendeiro fez a sua usina lá na sua fazenda, por quê? Em virtude que ele tinha mais espaço. Então, aquele consumo que ele tem dentro da fazenda, ela não é taxada. Porém, os outros consumos, vamos dizer que se você tem uma casa na cidade e você quer usar o excedente dessa energia solar, o que acontece? Você, teoricamente, teria que jogar isso na rede. E eu acho justo que quem tem a rede, seja a empresa que for, acho justo de cobrar. Porém, você tem que jogar na rede, você paga, entre aspas, o aluguel da rede para levar essa energia até a cidade. E, além disso, agora, então, já começou impostos e mais impostos. Agora, eu vejo que o nosso governo ele tem o quê? Taxação em cima de taxação, principalmente para arrecadar mais dinheiro, para tapar os buracos que ele mesmo cria. Só para complementar uma informação ainda do que vocês estão falando, dessa medida provisória, olha só o que ela faz. Ela fixa que a CDE, que é a Conta do Desenvolvimento Energético, ela terá um teto orçamentário anual, ou seja, ele não pode arrecadar mais do que o limite previamente definido, e caso as despesas ultrapassem esse teto, é aí que vem os encargos. E aí joga na conta de cada um de nós que temos energia solar. Caso as despesas ultrapassem esse teto, esse excesso será cobrado através do encargo de complemento de recursos. E ontem a Daiane falou, né, Daiane, que não tem como saber o quanto que vai ser cobrado, porque vai depender do quanto que vai ser gasto. Então, excedeu tanto, um ano excedeu tanto, outro ano excedeu outro tanto. Como que você vai ter uma previsibilidade? Como que você vai colocar na sua tabela de gastos quanto que você vai gastar com alguma coisa se você não sabe o quanto que o governo vai gastar com isso? Então, você fica esperando do governo. O governo excedeu, então eu vou pagar os excessos aqui por conta de um problema dele. E aí é aí que complica, né? O nosso tempo está bem acabando. Vamos lá, 1 minuto para cada um. Seu Bianco, vai lá. Eu vou te dizer que o quanto que vai ser cobrado isso aí é bastante, porque eu vi hoje uma notícia de que os Correios foram, entre aspas, à falência e precisa-se de 20 bilhões de empréstimo para os Correios, que o Correio é uma empresa que não tem concorrente nenhum, domina o mercado sozinho, e o Brasil consegue ter prejuízo numa empresa dessa. Então, eu acho que o imposto que vai ser cobrado aí, eu vou falar para você que é bastante. Daiane. José, quando a gente não tem uma limitação, o céu é o limite, né? Diríamos que essa medida provisória, o céu é o limite, né? Então, vem aí cada ano uma caixinha de surpresa na sua conta de energia. Então, que a gente faça pressão, assim como as entidades da ProSoja, que são 16 AproSojas hoje no Brasil, todas elas assinaram essa carta de repúdio, a gente trouxe a intenção deles, mas outras entidades também são contra essa taxação e várias indústrias e comércios também têm se manifestado contra, justamente por essa limitação, essas ilegalidades e essa falta do direito adquirido, que é uma coisa que a gente cobra tanto. Então, vamos lá
e cobrar também nossos congressistas para que essa medida não seja aprovada. Isso aí. O nosso tempo acabou, mas estava previsto na nossa pauta de hoje. Eu só vou comunicar e amanhã a gente de fato conversa sobre isso. Trump hoje ameaçou taxar o óleo chinês, né? E aí deixou mais uma expectativa. Será que vem aí mais uma guerra comercial, né? Ele disse que talvez a gente devesse parar de comprar o óleo deles. Podemos produzir tudo por aqui, disse Donald Trump. Eu quero saber a opinião dos senhores sobre isso no programa de amanhã. Por hoje é isso. Obrigado, seu Bianco. Obrigado, José. Obrigado, doutora Daiane. Obrigado a todos que nos assistiram. E essa briga do Trump agora, conforme a doutora Daiane falou, eu acho que ele está pedindo 9, porque era truco 6, agora 9. Daiane. Muito bem, seu Bianco. Agora só nos basta saber se a China vai pedir 12, né? Muito obrigada a vocês, obrigado a vocês telespectadores e até amanhã. Um beijo para a Lavínia e um beijo para o Pietro. Rapaz, esse truco vai terminar em muita briga, hein? Obrigado por hoje, meus amigos. Até amanhã. A você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com mais uma hora de debate sobre o agronegócio. Boa noite e até lá.